para meditar na palavra do Senhor. Fico muito alegre, né, quando o pastor faz o convite, que estar aqui, né, é uma responsabilidade, mas também é um momento que tem toda uma preparação, né, momento de oração, momento que você se dedica um pouco mais para ler a palavra. Então eu louvo a Deus pela oportunidade. O pastor falou, né, da escola bíblica, eu não estava aqui, mas eu, né, o irmão Ricardo, eu também estive ouvindo uma parte da mensagem. Interessante que eu fui almoçar com meu pai, né? Aí daqui a pouco meu pai estava falando, mas o irmão lá na igreja do Branco estava falando isso. Então nós também fomos abençoados, né, pela palavra. E Deus, a palavra de Deus nunca volta vazia, né? E ela tem um poder que nós nem imaginamos que ela pode entrar e falar com as pessoas de tal maneira, e é por isso que nós amamos ela, né? Que ele nos incomoda. Às vezes você está lá no Facebook, a hora que você vê, você já está escutando uma palavra e está sendo abençoado. E eu louvo a Deus, né, por essa igreja, pelo pastor, pelos irmãos. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, o verso 13 e 14. Mateus, capítulo 7, verso 13 e 14. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Amém? Irmãos, esse é um texto, né? É o Sermão da Montanha. Ele começa, né? Jesus começa a explanar aquilo que ele queria para a humanidade. Então ele apresenta o Evangelho, né, para as pessoas, e as pessoas começam a ouvir os ensinamentos de Cristo. E é interessante que no final do capítulo 7, no verso 28 e 29, a Bíblia vai dizer que aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto o ensinava com autoridade e não como os escribas. Jesus, nessas mensagens que ele estava ministrando e falando para as pessoas, né, apresentando o Evangelho, e era uma palavra que as pessoas não estavam acostumadas a ouvir. Esses ensinamentos, o qual era um ensinamento religioso para os judeus, ele era feito por um escriba ou pelas autoridades, né, de Israel, os fariseus muitas vezes. E é interessante que Jesus, quando ele apresenta a multidão, eles ficam admirados, como se ficassem atônicos, com as palavras que saíam da boca de Jesus, com tamanha autoridade. E é interessante que o ministério de Cristo foi muito diferente e uma distância imensa daquelas pessoas que trazia a palavra e os ensinamentos para os judeus. E as pessoas ficaram maravilhadas, né? Não vou falar sobre o ministério de Cristo aqui, mas é algo que me chamou a atenção através do estudo. As pessoas ficavam admiradas com o ensinamento, o jeito que Jesus falava. E é interessante que todo esse Sermão do Monte, ele é rico, mas nesse versículo que eu li, no capítulo 7, né, eu também vou trazer alguns ensinamentos acerca deste capítulo, mas é uma palavra que tem o poder de transformar, né? Até mesmo quando o irmão Ricardo estava falando sobre a regeneração hoje cedo, algo que me chamou a atenção. É que ele disse que a regeneração, quando a pessoa aceita Jesus, né, e ela confessa isso com 2 semanas ou alguns dias, é necessário esperar um pouco mais. Ele citou que, né, depois de 2 anos vamos conversar para ver se essa regeneração foi de fato alcançada na sua vida, o qual você aceitou essa regeneração e está passando por essa mudança. E eu fiquei pensando na mensagem que eu estava preparando, e essa é uma grande verdade. Hoje, nós estamos passando um problema espiritual muito grande. A notícia é de um suicídio atrás do outro.
as almas vazias, as pessoas provando de tudo o que o mundo oferece. Estava conversando com a minha pedagoga, ela estava preocupada e queria trazer alguma palavra para os alunos. Tamanha depressão, às vezes problemas psicológicos, isso vem aumentando. Você conversa com os professores mais antigos, ele disse que era raro isso acontecer numa sala de aula. E hoje você observa que isso vem aumentando de uma maneira assustadora. O índice de suicídio, cada vez de mais jovens. Eu fiquei pensando, e quando Jesus ele apresenta esta palavra, Jesus estava querendo ensinar o propósito da vida. E hoje as pessoas estão se matando, estão tirando a sua vida, também porque falta este ensino. Eu disse para a minha pedagoga, quando ela falando de uma palavra, eu falei assim, olha, enquanto que a escola, a sociedade não perceber que é necessário ouvir a palavra, é necessário ouvir aquilo que Jesus ensinou para saciar a nossa alma. O texto que o pastor leu aqui hoje, a nossa alma anseia por esse encontro. É por isso que hoje a sociedade ela está perdida. E eu disse para a minha pedagoga, enquanto nós não voltarmos ao princípio da palavra de Deus, nós vamos viver essa geração seca, essa geração que não aguenta ser confrontada, essa geração que não aguenta uma tribulação, essa sociedade egoísta. Enquanto nós não tratar acerca da palavra, nada vai mudar. O inimigo ele tem ceifado muitas pessoas, porque as pessoas não estão dando mais ouvido pela palavra de Deus. É tanta pessoa, colocando a palavra em descrédito. Esse tempo atrás eu escutei um jornalista falando como é possível no século 21 as pessoas ainda acreditando em Adão e Eva. As pessoas querendo buscar um conhecimento, uma filosofia, mas estão virando as costas para a palavra de Deus. E quando Jesus ele apresenta o Sermão da Montanha, quando ele termina essas palavras, as pessoas ficaram admiradas com tamanha autoridade como Jesus ensinava as Escrituras. E aí eu fico pensando, sobre o propósito da vida. Por que nós nascemos? Acredito que as pessoas ficam pensando sobre isso e filosofando sobre isso. E a palavra ela é clara. O porquê eu e você viemos a esse mundo. Nesse versículo 13 e 14, Jesus, ele nos responde, ele nos apresenta uma porta, e depois ele nos fala de um caminho. E era sobre isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos hoje, nessa noite. Jesus, ele apresenta, ele nos coloca a promessa. Quando ele está apresentando o sermão da montanha, ele está fazendo, nos mostrando a promessa que ele tem para mim e para você. Só que nós vivemos numa sociedade ao qual também nós temos um inimigo que ele também está fazendo uma propaganda. Uma propaganda das coisas que o mundo oferece. É por isso que quando Jesus apresenta a palavra e os benefícios que nós vamos ter ouvindo a palavra, entrando por essa porta, por esse caminho, do outro lado nós também temos alguém que está anunciando o reino das trevas. Alguém que está nos colocando e influenciando as pessoas a seguir por esse caminho também. Ele apresenta uma porta e também apresenta um caminho. Só que é uma propaganda enganosa. Jesus nos traz uma promessa, enquanto o inimigo fica nos trazendo promessas. E quantas pessoas têm ouvido esta propaganda enganosa e têm caminhado por esse caminho e entrado por essa porta? E a Bíblia vai dizer que há caminhos que parecem direito, mas o fim é a morte eterna. E quando Jesus, quando nós lemos esse versículo 13 e 14, ele fala de duas portas e de dois caminhos. Nós temos aqui Jesus nos mostrando que existe um caminho a ser seguido.
Enquanto Satanás também está anunciando na sociedade que existe também um outro caminho que as pessoas também podem caminhar. E Jesus disse que o dele é apertado, é estreito. E o outro caminho, a porta é larga e o caminho é bem espaçoso. E ele disse que por esse caminho as pessoas vão entrando por ele. E por outro lado, a porta é estreita, o caminho apertado. Jesus vai dizer que são poucos os que estão dispostos a entrar por este caminho. E aí nós vemos a nossa sociedade. Hoje nós vemos dentro da igreja as pessoas tentando andar por outros caminhos. E é interessante que o nosso inimigo, Satanás, ele negocia. E quantas pessoas estão dando ouvido a essas negociações? Meus irmãos, essas negociações não é algo novo. Satanás, ele tem tentado várias pessoas ao longo de séculos. Os grandes homens de Deus, foi colocado para ele esta propaganda enganosa. Nós vamos ver exemplos na Bíblia. Começa com Eva. Satanás chega para Eva e tenta ela. Olha, coma desse fruto, que você vai ser como Deus. Dando ouvido a um caminho, a um discurso, uma propaganda enganosa. E como nós somos levados, tentamos cortar caminhos, fazer do nosso jeito, andar por um caminho ao qual não é a palavra de Deus, parece que é mais fácil. Parece que nós somos levados a isso. A Bíblia diz que Esaú foi tentado e ele cedeu essa promessa, trocando aquilo que Deus tinha para ele por um prato de lentilha. Os homens de Deus foram sendo tentados. Caim foi tentado a matar o seu filho, o seu irmão. E ele cedeu e deu ouvido e cometeu mais um erro. São vários exemplos. Judas, foi tido uma promessa para ele de 30 moedas, para ele trair Jesus. E novamente nós vemos uma pessoa cedendo a esta tentação. É interessante que Jesus também nos dá um exemplo, Satanás, Mateus capítulo 4, Jesus também vai ser tentado. Satanás chega para ele e oferece algumas coisas, oferece a glória, oferece a riqueza. Aos nossos olhos até poderia ser coisas boas. Mas Jesus sabia que ele já tinha tudo aquilo. E às vezes está sendo anunciado para nós uma propaganda enganosa. E nós começamos a andar por um caminho ao qual não é a palavra de Deus. Por isso que Jesus disse que muitas pessoas vão preferir andar por esse caminho largo. Mas quando nós olhamos para alguns homens de Deus, que também receberam o anúncio dessa propaganda enganosa, Satanás tentou negociar com eles. Nós temos o exemplo de Daniel. Daniel tinha tudo para ceder a tentação, ceder essa propaganda enganosa. Quando ele está lá, longe dos seus pais, longe da sua casa, foi negociado o manjar do rei. E ele não abriu mão. É interessante que em Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia vai dizer assim: escolheu em seu coração não se contaminar com manjares do rei. Daniel ouviu uma propaganda de um caminho largo, e ele colocou no seu coração não abrir mão daquilo que Deus tinha para com ele. É interessante também na vida de Moisés, quando Moisés chega a Faraó, Faraó tenta negociar com Moisés. Fala assim: olha, vai, mas não vai muito longe. Adore o seu Deus, mas não vá muito longe. Fica aqui próximo.
Fica aqui próximo da cidade. Para que ir lá no meio do deserto? Depois Satanás diz para ele: olha, deixa, né, as suas crianças, as suas mulheres, deixa elas por aqui, os seus idosos. Vai vocês, mas deixa eles aqui. É tudo negociação. A Bíblia nos diz que não tem como nós adorarmos a Deus ou seguir esse caminho de uma maneira incompleta. Por isso que Jesus disse que é apertado, é estreito, porque vai requerer um esforço nosso de querer andar por esse caminho, porque as promessas, aos nossos olhos, aos olhos mundanos, parece que é legal, parece que é bom. Quando Moisés, né, está ali e Faraó falando, Moisés poderia temer o deserto, poderia temer muitas coisas e ceder à tentação. Daniel também poderia ceder às tentações, porque custaria às vezes a sua vida, mas foram homens que não abriram mão. E hoje nós vemos Satanás da mesma maneira fazendo propostas. E quantos irmãos estão cedendo a essas propostas? Quantos irmãos estão abrindo mão de um evangelho puro, de um evangelho limpo, para seguir ideologias de pessoas, de pastores? É por isso que, né, essa semana eu escutei um louvor e na ministração a ministra estava falando, a cantora, dizendo que nós estamos com um templo cheio de pessoas, mas com corações vazios. Isso tem afetado a vida de muitas pessoas, porque tem negociado aquilo que Deus o entregou, tem negociado as bênçãos do Senhor, tem negociado os presentes que Deus tem dado para nós. E o evangelho, ele não é feito para eu e você ficar negociando aquilo que o inimigo tem colocado aí para o mundo. Ele nos disse que o nosso lugar é num caminho estreito. É num caminho que do lado você vê um penhasco, mas você está ali firme. Você vê uma porta que você tem que, às vezes, você tem que entrar ajoelhado, se arrastando, enquanto que você vê um outro evangelho, que a pessoa não precisa ter mudança, que a pessoa pode pecar o tanto que for, que ela não vai perder a salvação. Mas Jesus, ele nos chama a atenção para nos dizer que não existe dois caminhos. Por isso que ele se apresenta como o caminho. Por isso que ele se apresenta como a porta. O mundo pode oferecer e tentar negociar aquilo que Deus colocou para você abandonar, para você desistir, dizendo que às vezes nós vamos ser alegres se nós praticarmos certo tipo de coisas. Mas o evangelho de Jesus no Sermão do Monte foi um evangelho sério, um evangelho que eu e você devemos nos portar de uma maneira totalitária. Não dá para negociar aquilo que Jesus nos entregou. Não dá para colocar: olha, Senhor, o Senhor me deu isso aqui, mas eu vou trocar com aquilo que o mundo está me oferecendo. Não tem como. É por isso que Jesus disse que o caminho, que a porta ela é estreita, o caminho ele é apertado, porque ele vai levar eu e você para a vida eterna. Às vezes nós achamos que é difícil servir a Jesus. O difícil mesmo é servir a Satanás. Servir Jesus é fácil, quando nós estamos debaixo da palavra. Difícil é agora estar no bar, num boteco, caído no meio-fio, chegando em casa brigando com a mulher, batendo, os filhos nas drogas. Servindo a Satanás dessa maneira é terrível.
Mas quando eu e você estamos servindo a Cristo debaixo da palavra, é o melhor lugar que eu e você podemos estar. Por que negociar? Nós sabemos que tudo que o mundo oferece vai levar à morte, e tudo que Jesus nos oferece vai levar à vida. Por isso que Satanás ele faz propostas, propagandas enganosas. Parece que é doce, parece que vai trazer felicidade, parece que é algo que é bom aos nossos olhos, mas quando a pessoa prova, ela está presa e não consegue mais abandonar. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. Jesus, quando Ele nos chama para essa liberdade. Nós somos livres. Isso é ser feliz. Jesus nos apresenta uma alegria total. É por isso que quando Ele, no capítulo 7, no Sermão do Monte, Ele nos apresenta algumas verdades e essa necessidade de como permanecer nesse caminho. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos no verso 24 do Evangelho, nós vamos ver como nós devemos permanecer nesse caminho. Olha o que ele diz no verso 24. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelharás ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. De que maneira nós podemos permanecer nesse caminho? Através da palavra de Deus. A palavra de Deus nos dá o discernimento. É algo maravilhoso. Quando Satanás vem com a proposta, antes dele chegar próximo, nós sabemos que aquilo não vem de Deus. Quando a pessoa começa a fazer um discurso de uma palavra, dizendo que é uma palavra limpa, você consegue perceber que atrás daquilo vai vir uma proposta que não vem conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa para nos dar o discernimento. Não faz eu e você errar o caminho. É a nossa bússola. Quantas pessoas estão querendo chegar a Maringá, mas estão indo rumo a Guaíra, por não ter a palavra como direção? É por isso que precisa haver a conversão. É converter. Você está indo por um caminho que não é o caminho de Cristo, e aí você fica sabendo que a sua direção não é esta. E aí você parte para o rumo, por esse caminho apertado, mas que vai te levar a um lugar que vai te trazer uma felicidade eterna. É por isso que é importantíssimo eu e você estarmos firmados nesta palavra. A palavra de Deus, ela tem o poder de nos ensinar este caminho, de nos dar esse discernimento para poder decidir. As pessoas estão cedendo às promessas, às propagandas de Satanás, por não conhecer de fato a palavra. É por isso que Jesus disse: é como edificar a sua casa sobre areia. Qualquer filosofia, a pessoa que passa a acreditar em tudo, por não conhecer a palavra, a pessoa consegue sair facilmente do caminho, por não conhecer a palavra. E Jesus nos chama a atenção para nos dedicar mais à palavra do Senhor. Interessante que em 1 João, no capítulo 2, a palavra é: se conhecemos
guardamos o seu mandamento. Quando nós conhecemos a Jesus, nós precisamos guardar e ouvir a palavra do Senhor. É necessário o nosso alimento. As pessoas estão desistindo de caminhar por falta de um alimento. E é por isso que Jesus disse que nem só de pão ia viver o homem, mas de toda a sua palavra. E é necessário. A palavra de Deus, ela nos fortalece. Naquele momento de dúvidas, naquele momento às vezes de angústia, parece que o caminho está estreito, mas quando você lê a palavra, você vai descobrir que esse caminho está te levando à vida eterna. Quando você está naquele momento de angústia, sem saber o que fazer, vem uma palavra e conforta, e você sabe que você está no caminho certo, que aquele é o melhor lugar para você estar. É a palavra que faz isso. Aquele momento que parece que você está num estado de nervo, mas quando você começa a meditar na palavra, ela começa a falar com você, parece que você vai se acalmando e fala assim: não, Senhor, eu estou no caminho certo. Essa palavra que vai nos orientar, parece que às vezes quando nós estamos querendo sair do caminho, elas falam assim: olha, você está errado, essa não é a direção que eu coloquei você, não foi para isso que eu te chamei, você precisa voltar. A palavra de Deus nos orienta. Quantas pessoas estão perdidas por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer esse caminho o qual a Bíblia nos orienta a seguir. Por isso que Jesus disse: olha, é necessário escutar e praticar a minha palavra. Nós não vamos errar o caminho se eu e você ouvirmos a palavra do Senhor. A segunda maneira para eu e você permanecer neste caminho, Jesus, no verso 21 do capítulo 7, no verso 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhe direis abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Este é um caminho que nós podemos chamar também do caminho da santidade. É um caminho que não dá para caminhar por ele de uma maneira qualquer. Em Isaías 35:8, vai dizer: e ali haverá um alto caminho, o caminho se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para o povo de Deus, até mesmo os loucos não errarão. É um caminho, o caminho da santidade, o caminho da renúncia. Por isso que Jesus disse que ele é apertado. Porque hoje estão apresentando um caminho, que é o caminho que você pode vir do jeito que está e permanecer do jeito que está. E esse discurso, ele não é novo. Nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos, já era anunciado esse caminho. As pessoas pregavam: não, a santidade é uma opção. Você venha do jeito que você está, porque a cédula já foi rasgada. Você não deve mais nada, pode caminhar agora do jeito que você quiser. E aí Jesus vem e fala assim: olha, as pessoas podem até achar que eles vão andar por esse caminho. Só que quando chegar lá na frente, quando eles chegarem, eles vão perceber que o caminho que eles andaram não era o caminho que levou para o céu. E é interessante, irmãos, e aqui a gente fica até horrorizado, porque as pessoas que chegaram até Jesus e não tiveram a vida de santidade, foram pessoas que fizeram muitos milagres, profetizaram no nome do Senhor, expulsaram demônios,
As pessoas fizeram maravilhas. Só que o que conta para Jesus é o compromisso, é a santidade. É por isso que Ele nos chamou para ser santos. Jesus, Ele pede que eu e você andamos por esse caminho. Esse caminho requer um esforço da santidade. Esse processo de nos limpando, de caminhando, lutando para cada dia. A gente tentar ser melhor, a luz brilhar no meio das trevas, para que o nome de Jesus seja glorificado através da nossa vida. O apóstolo Paulo disse que tem pessoas que o nome de Jesus está sendo blasfemado por testemunho de muitas pessoas. As pessoas olham, mas não é crente? Mas não é isso, mas não é aquilo? E começam a falar mal de Cristo pelo testemunho de pessoas. Porque nós temos que viver aquilo que nós pregamos. E Jesus, Ele é um Deus que quer transformar a nossa vida para que eu e você caminhamos por essa santidade. Ser santo é ser separado. É você decidir que você não vai mais querer viver aquela vida do mundo. Aquela vida que pode tudo. Aquela vida sem limites. Aquela vida sem compromisso com Deus. Uma vida de pecado. É por isso que Ele nos chamou para ser separados. Separados para adorar Ele. Separados para servir a Ele. Que as pessoas possam olhar para mim e para você e falar assim, olha, aquela pessoa, ela é crente, ela é um servo de Deus. Olha o que ela faz, olha o testemunho dela. É por esse caminho que nós temos que andar. O caminho do bom testemunho. O caminho daquilo que nós falamos, nós também vivemos. Esse é o caminho. E é tão interessante que esse caminho faz eu e você viver de uma maneira alegre e feliz. Quando nós nos afastamos do pecado, quando nós renunciamos tudo isso, nós conseguimos viver uma alegria total com Cristo. Porque o pecado, ele só faz nos entristecer. O pecado, ele traz tristeza. O pecado, ele traz angústia. É por isso que a sociedade está do jeito que está. Eu conversando com a pedagoga, eu comentei, hoje nós vivemos uma geração de jovens que eles fazem tudo. Parece que antes a gente tinha meio que um limite, uma vergonha, algo desse tipo. Mas hoje já não há mais limite, não há mais vergonha. Eles estão provando de tudo. Estão se afundando cada vez mais. Por isso que não é por esse caminho, o caminho da iniquidade. Jesus disse que naquele dia Ele vai dizer, olha, aparta de mim que eu não vos conheço, porque vocês praticaram a iniquidade, vocês viveram uma vida de pecado, de erro, e Jesus nos chama para viver uma vida de santidade. E esse é o caminho, quando nós estamos em Cristo. Por isso que Ele disse que é meio apertado. Por isso que Ele disse que é estreito. Porque parece que é muito mais fácil você viver nesse outro evangelho que o pessoal está criando aí. Não sei se os irmãos já conversou com essas igrejas que estão vindo com essa filosofia aí, humana. Você só perde o reino. Você não perde a salvação. Você pode pecar à vontade, o máximo que vai acontecer é que você vai perder, você não vai vir reinar com Cristo. Quantas pessoas estão entrando por esse caminho? Mas Jesus vem no sermão e diz, olha, se vocês andar por esse caminho da iniquidade, vai chegar lá na frente e eu vou falar assim, olha, aparta de mim que eu não vos conheço. Porque o meu caminho é um caminho santo, um caminho de santidade, um caminho de renúncia. De homens que abandonaram tudo para me seguir. Homens que enfrentaram leões para me servir. Homens que foram decapitados para me servir.
Por isso que Jesus disse que esse caminho é o caminho santo, é um caminho que, para eu e você andar por ele, custou o sangue de Cristo. Quando a gente olha para a cruz, quando a gente olha para a Páscoa, isso tem que nos gerar um temor, porque foi necessário para abrir esse caminho, Jesus precisou morrer, porque todos nós estávamos condenados, mas Jesus vem para nos abrir um caminho. Ele diz: olha, anda por esse caminho da santidade, porque para você andar por esse caminho eu tive que morrer por você. E aí nós vamos entendendo o porquê que eu e você temos que andar por esse caminho da santidade. Vai nos gerando um temor. É o caminho da adoração. É o caminho que você fala assim: olha, Senhor, você morreu no meu lugar, agora eu vou entregar minha vida a Ti. A minha vida não é mais minha. Toma conta, me guia para esse caminho da santidade, o caminho da adoração. E aí nós passamos de uma maneira total, como o apóstolo Paulo disse, o sacrifício vivo, um sacrifício santo, um sacrifício agradável a Deus. Por isso que não dá para negociar. Satanás até vem com essas filosofias, vem com esses falsos evangelhos. E quantas pessoas estão negociando isso? Por isso que Jesus disse que não tem como amar dois senhores, não tem como servir dois senhores, não tem como ser meio santo. Ou você é, ou você não é. É por isso que Jesus disse que aqui é apertado, é estreito, é um caminho de uma mão só. Só que às vezes, Satanás ele vai sussurrando. Parece que aquilo que não era errado antes, que era errado antes, agora não é mais. Aquilo que antes não podia fazer, que Deus condenava, agora parece que hoje as pessoas estão abrindo uma porta e dizendo: olha, entra por esse caminho aqui, ó. É por isso, meus irmãos, que quando nós olhamos para a palavra, ela não abre para nós vivermos uma vida de pecado. Por isso que eu e você temos que andar por o caminho da santidade. É o caminho da santidade. E essa santidade, ela vai nos trazer essa alegria. Porque o pecado só vai trazer tristeza. Parece que é difícil andar por esse caminho de Cristo. Mas é o caminho que vai nos levar à vida eterna. Às vezes é melhor você renunciar, você deixar, você não experimentar, você não negociar. Nós temos que ser de uma maneira radical, não ao pecado. Deus não nos chamou para viver uma vida de pecado. Deus nos chamou para viver uma vida de santidade, de separação. É lógico. Ele disse que em algum outro momento a gente poderia cair. Mas é por isso que Jesus ele se apresenta como nosso advogado. João vai dizer: olha, filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado junto ao Pai. Mas João, no mesmo capítulo, ele vai dizer: aquele que o conheceu deve andar como ele andou, em santo. Santo, né? Pedro vai dizer: ó, sede santos porque eu sou santo. É o caminho da santidade. E é interessante para nós finalizarmos, capítulo 7, o verso 7. Nós vamos ver aqui algo da bondade de Deus. Ele fala assim: ó, pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe darás uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto,
tudo que vos quereis que os homens vos façam, fazei-os também vós, porque esta é a lei e os profetas. Quando nós olhamos esse caminho e vamos vendo, né, o caminho da santidade, esse caminho que parece que é difícil segui-lo, mas o interessante é que vem Jesus e diz: olha, esse caminho pode ser apertado, esse caminho pode ser estreito, mas vocês têm que saber de uma coisa: nesse caminho vocês vão ouvir a minha voz. Nesse caminho eu vou estar junto com vocês. É nesse caminho, quando vocês pedirem, eu vou estar lá para te ouvir. Quando vocês baterem, eu vou estar lá para abrir a porta. Por isso que esse caminho é o melhor lugar para mim e você estar. Esse não é o caminho da solidão, esse não é o caminho da angústia, esse não é o caminho da tristeza. Esse é o caminho da alegria, porque Jesus está, Ele é esse caminho. Por isso que Jesus, muitas pessoas não vão entrar por esse caminho. Jesus disse isso. Mas esse caminho, que às vezes nós falamos e pensamos: meu Deus, mas é muito difícil. Mas esse caminho é o lugar que Jesus se faz presente. É o lugar da comunhão com Deus. É o lugar da intimidade com Deus. É essa porta que às vezes nós temos que nos ajoelhar para entrar. Esse caminho que às vezes nós temos que ir de lado. Mas é o lugar que Deus se faz presente. É o lugar da nossa comunhão com Ele. É o lugar que Ele compartilha da vontade dEle para a nossa vida. Esse é o lugar. É o lugar da comunhão. É o lugar que eu e você podemos estar sempre, sabendo que a voz dEle sempre vai estar presente neste lugar. É por isso que Ele disse, né, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chama as pessoas para andar por esse caminho. Como eu disse para os irmãos, esse caminho custou a vida dele. Esse caminho, ele teve que ir para a cruz para que eu e você pudéssemos andar por esse caminho. E essa é uma decisão que vai nos levar à vida eterna. Essa é a decisão que vai nos levar para estar morando com Ele eternamente. É o lugar que eu e você vamos poder desfrutar das bênçãos, da alegria, da felicidade de estar servindo a Ele. E é tão maravilhoso. É tão maravilhoso. Nesse caminho são tantas bênçãos, tanto testemunho. E é interessante, quando eu comecei a meditar nesse texto durante essa semana, e eu pensando, né, e eu vi até um Lutero, né, ele diz que, né, ele falando sobre esse texto, num dos comentários que eu estava vendo, ele diz que pedir aqui requer um esforço pequeno. Né, quando ele fala, pedir e dar-se-vos-á. É um esforço pequeno. Depois ele diz assim, né, buscai. Ele diz que quando a gente busca algo que a gente perdeu, né, requer um esforço um pouquinho maior. Né, e batei, ele diz que é o ápice do esforço. Né, é algo que está trancado e nós temos que bater para que a porta venha se abrir. Né, então não basta pedir. É importante também buscar. E não basta buscar, é importante também bater. Então isso requer que eu e você olhamos a nossa vida espiritual para saber qual é o caminho que nós estamos andando. Requer nós fazermos uma reflexão. Por onde que eu estou andando? Será que é por essa porta apertada? Será que é por esse caminho estreito? Ou eu estou caminhando e entrando por essa porta larga, o caminho espaçoso, onde tem aquela multidão de pessoas? Ou você está ali? Essa é a reflexão. Eu creio que durante essa semana, Deus falou muito forte comigo acerca disso. Que caminho estamos traçando? Por onde estamos andando?
É uma decisão que vai ser eterna. Por isso que é uma decisão séria. Por isso que não dá para ser de qualquer jeito. Por isso que vai requerer, às vezes, um esforço. A carne querendo fazer alguma coisa, a carne querendo ceder ao pecado, e o Espírito lutando pela santidade. Mas nós temos que saber de uma coisa: nesse lugar apertado, é o lugar onde Jesus está, é onde Ele se faz presente, é onde Ele nos espera. Esse é o lugar que eu e você devemos estar. Convido você a fechar os seus olhos. Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus que nos deixou a sua palavra, um Deus que nos deixou essas orientações para que nós não pudéssemos errar o caminho. Deus, nós sabemos que nós vivemos uma época onde as pessoas muitas vezes têm virado as costas para a sua palavra, têm virado as costas para esse caminho. Deus, mas nós estamos aqui como igreja, ó Deus, sedentos, ó Deus, desejosos para entrar por esse caminho, andar pelo caminho da santidade, andar pelo caminho da renúncia. Deus, nós sabemos que esse é o melhor lugar para nós estarmos. Deus, vê se há em nós, Deus, alguma coisa errada, algum caminho, ó Deus, algo que nós estamos fazendo que tem te desagradado. Eu sei que o Senhor falou comigo durante essa semana, eu sei que o Senhor falou conosco aqui hoje nessa igreja, as pessoas que estão aqui, ó Deus, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor sabe tudo que nós temos falado, tudo que nós temos pensado. Deus, o Senhor sabe, Deus, tudo, o Senhor conhece cada um de nós, no nosso mais íntimo, ó Deus, naquilo que ninguém vê, o Senhor tudo vê. Deus, nos orienta para andar por esse caminho. Deus, o Senhor disse que o Senhor é o caminho, o Senhor disse que o Senhor é esta porta. Deus, nós não queremos errar, nós não queremos errar o caminho. Deus, nós queremos, ó Deus, passar a eternidade contigo. Por isso, ó Deus, fala conosco a cada dia, nos orienta, Senhor, para que nós possamos fazer a sua vontade e não a nossa. Deus, não nos deixe para ir por filosofias humanas. Pai, não deixe nós ouvir essa palavra, Deus, que não venha de Ti. Deus, em nome de Jesus, nos guarda, ó Deus, para que o inimigo, Senhor, não venha lançar e nós possamos ceder a essas tentações. Pai, em nome de Jesus, guarda os nossos ouvidos, os nossos olhos, a nossa mente, ó Deus, para que nós possamos perseverar nesse caminho, para que nós possamos, Deus, alcançar essa tão grande salvação. Assim nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.